Gente, quero compartilhar com vocês uma palavrinha. E antes de começar, eu quero agradecer. Hoje é o nosso último culto do ano aqui na nossa igreja. Depois a gente tem alguns convites fora. E eu estava pensando em casa e analisando um pouquinho em relação ao tempo que nós vivemos, né? Se nós olharmos nós jovens antes de toda essa pandemia, como a gente estava andando em algo tão legal, Deus estava fazendo um mover muito legal aqui. E aí veio a pandemia e acabou dando uma rasteira, né? Tudo. Mas olhando para tudo, a gente vê como foi maravilhoso. Olha, cada São 23, como às 11 horas isso aqui lotava na sexta-feira, Ju. Estava lotando. Olha, cada culto, para algo que não estava acontecendo nada neste lugar. E eu acredito que ano que vem Deus tem grandes coisas para este lugar. E aí eu quero me apresentar aqui para quem não me conhece. Tem um pessoal que eu não conheço aqui, né? Meu nome é Bruno. Tenho 23 anos e meio, porque uns engraçadinhos da igreja aqui estavam zoando com a minha cara. 23 anos e meio, vou fazer 25 ano que vem, pastor. Eu sou ministro de louvor dessa casa, líder de adolescentes, um dos líderes jovens. E eu falei que eu ia fazer uma coisa aqui, porque quando eu ia começar a pregar, eu achei sempre legal quando eu vi um pregador fazendo isso. Eu queria apresentar a minha esposa e os meus filhos, mas eu não tenho. Mas não deu, cara. Mas deixa para a próxima oportunidade. Mas tem meu irmão aqui, né? O irmãozinho está aqui. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2. Rapidinho. Para quem não sabe ou para quem é novo, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Rapidinho de encontrar. Deixa eu abrir aqui também, senão. Abre aí, Apocalipse. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Aprendi isso aí, viu? Eu amo. Apocalipse 2, versículo 1. Queria que todo mundo prestasse atenção. Se você quiser tomar uma água, já pega um copo de água rapidinho. Sai no banheiro, vai rapidinho, para que a gente ganhe tempo e vocês prestem atenção o máximo possível aqui. Amém? Eu amo a Bíblia aí. Quem achou, quem não achou, diga eu também. Vou ler com vocês. Diga assim, ó: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência e sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei do seu candelabro seu lugar entre as igrejas. Mas a seu favor, você odeia as obras do Nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você rapidinho. Mais uma vez. Paizão, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Nesse momento, Senhor Pai, eu quero orar a Ti em relação a palavra, Senhor Pai, que o Senhor ministrou no meu coração, e eu creio que o Senhor vai ministrar no coração dos nossos jovens, dos nossos irmãos aqui. Pai, eu como eles, nós nascemos nesse ambiente, Pai, e o perigo de tudo isso é nos acostumarmos, Senhor Pai, com tudo isso. O perigo, Senhor Pai, é nos acostumarmos em fazer, e que nessa noite, Senhor Pai, nós venhamos entender, Senhor Pai, que o Senhor não está à procura de servos, mas sim de corações dispostos, Senhor Pai.
que o Senhor nessa noite fale profundamente ao nosso coração. Amém? Gente, esse texto é um texto muito conhecido. É uma carta de Jesus para a igreja de Éfeso. E o tema desse texto é o amor. É o primeiro amor. E eu não consigo falar de amor, Gil, mais uma vez, sem se me lembrar da minha esposa. Mas eu não tenho esposa, certo? E eu queria convidar um casal aqui que eu conversei antes, para me ajudar na introdução. Quero que vocês prestem bastante atenção. Vem cá, Pan, Júnior, vem cá também. Fazer você passar vergonha, vem cá. A sua. Pan, desculpa. É você, era? Perdão. Vem cá, Ju. Gente, então não tem como falar, agora voltando aqui para os dois, falar de amor, sem que o Júnior lembre da Suelen. Beleza? E Ju, a Suelen, ela é e sempre será uma expressão visível do amor de Deus sobre a tua vida. E aí eu queria que você contasse, que vocês fizessem aqui uma pequena introdução, e eu vou precisar que vocês prestem muita atenção. Quantos anos vocês têm de casados e como vocês se conheceram? Você pode contar pra gente? Por favor. Lá vem a história. Eu que vou falar, né? Porque eu vai querer. Bom, gente, me chamo Su. Tenho 28 anos e esse é meu esposo, Gilson, mais conhecido como Júnior, e ele tem 30 anos. Nós somos casados vamos fazer 6 anos agora, no final de novembro, mas estamos juntos há 11 anos. E temos o Pietro, que tem 5 anos. Bom, o Júnior eu conheci através de um amigo que me apresentou ele. E no começo não foi para namorar não, foi só para ficar mesmo e já era. Eu já era evangélica, mas eu estava longe de Deus, né? Não vou falar desviada, que é muito forte esse termo. E ele também. E daí, a princípio, eu só ia ficar e mais nada. Mas a minha mãe não gostava desse negócio de ficar. Aí, com 4 dias ficando com ele, ele me pediu em namoro. E aqui estamos. Bom, gente, não foi muito fácil, né? Quando a gente tinha 5 anos, eu engravidei. Eu estava afastada de Deus. Nós estávamos indo mais ou menos. E quando eu engravidei, o meu primeiro propósito foi voltar a caminhar com Deus. Eu não consigo explicar o porquê, mas como eu já tinha começado errado, eu não queria continuar errada. Então nós optamos em voltar para a igreja e continuamos a caminhar, casamos, eu estava com 5 meses de gravidez e o Pietro nasceu. Essa criança linda aqui, ó, com essa carinha de anjo que ele tem, acreditem. E foi tudo muito inesperado. A gente casou, logo em seguida passou um tempo, o Pietro nasceu. E aí, não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que contar essa parte. E daí, ao longo da minha gravidez inteira, eu fiz todos os exames, certo? E eu não sabia que o Pietro ia nascer especial. E quando ele nasceu, o médico virou para mim e falou: seu filho é especial? E eu fiquei olhando para a cara dele, tipo, como assim? Porque eu fiz todos os exames e o exame dele não deu nada. E foi muito difícil para mim como mãe aceitar. Porque eu não me preocupava em relação a que as pessoas iam achar. Mas eu me preocupava com o que a minha família ia falar. O que os meus tios, os meus avós, a família do Júnior ia pensar em relação a isso.
E quando o Pietro tinha 2 meses, eu fiquei 9 dias internado com ele no SUS. Eu acho que ali foi aonde Deus me fez ser mãe, porque eu fiquei sozinha. Só eu e o Pietro. Eu ajudei minha mãe a cuidar dos meus irmãos, mas não é a mesma coisa você cuidar de um irmão e você cuidar de um filho. É totalmente diferente, porque irmão, você não tem aquela responsabilidade de ensinar o caminho certo, e o filho você tem. E quando eu estava internada com o Pietro no SUS, veio o resultado que ele era especial. E eu lembro até hoje que a única coisa que eu consegui falar naquele momento foi: amém. Deus sabe de todas as coisas. E para mim foi muito difícil, porque eu não queria que as pessoas vissem o meu filho como uma pessoa especial, mas eu queria que as pessoas vissem que ele era uma criança, independente de qualquer coisa. E eu creio que foi Deus que me escolheu e escolheu o Júnior para ser pais dele, porque ao longo da caminhada, o que a gente passou, Deus foi muito generoso com a gente, porque Deus enviou muitas pessoas para nos ajudar. E eu sou muito grata a Deus. Para algumas pessoas pode ser estranho como você é grata a Deus, porque você tem um filho especial. E com tudo o que a gente passou e o que a gente passa, porque com Ele é um dia de cada vez. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele tem nos mostrado que Ele é fiel, que Ele nos escolheu para ser pais dele. E eu optei a sair do meu emprego para me cuidar dele. E eu não me arrependo, porque eu sei que lá na frente Deus vai honrar a gente. Então assim, pra gente foi tudo muito novo. A gente casou novo, teve filho novo. Eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, porque a gente ficava se perguntando várias coisas. Dizem que se for olhar, a nossa idade não bate naquele... Não sei explicar. Que fala que a nossa idade não tem como a gente ter um filho especial. A nossa idade não entra. Mas Deus nos presenteou com ele. Então, assim, o que eu posso contar para vocês é que, claro que um relacionamento dentro da igreja é muito melhor do que fora da igreja. Porque ao mesmo tempo que você pensa em chutar tudo e não querer saber mais, Deus sempre te mostra o outro lado. Não é fácil, por mais para mim que ele trabalha fora, eu não. Então eu fico mais tempo com ele, é mais cansativo, mas ao mesmo tempo Deus tem falado para mim, continua. Então se hoje nós estamos aqui firmes e fortes, é porque Deus tem cuidado de nós. Nós não somos um casal perfeito. E nós brigamos, eu mais, né? Porque ele quase não fala. Eu como mulher, eu falo, ele já nem lembra mais do que eu estou falando, mas eu estou falando ainda. Coisa de mulher, né, gente? Eu falo um pouco mais, né? As pessoas que me conhecem sabem que os meus áudios são de 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Mas o que eu quero dizer assim para vocês é que você que é solteiro, sempre ore para Deus te dar uma pessoa da igreja. Porque é muito mais fácil você conseguir um relacionamento dentro da igreja do que você estar dentro da igreja e achar uma pessoa fora. Porque eu achei ele fora. Então eu tinha tudo para continuar fora. Mas ele era conhecedor da palavra, só estava afastado assim como eu. E ao longo dos anos, eu consigo ser grata a Deus. Porque às vezes eu olho para o Pietro e falo: Senhor, porque o Senhor me escolheu para ser mãe dele? Eu sou totalmente doida, né, gente? Eu falo com meu filho como se eu estivesse falando com um adulto. Que às vezes ele olha para mim com aquela cara de: o que ela está falando? Mas todo dia eu peço perdão para o meu filho se eu errei, se eu bati nele demais. Porque eu quero que ele me reconheça como autoridade sobre a vida dele. E ver ele dentro da igreja
louvando, para mim assim é uma coisa inexplicável. Na quinta-feira quem estava aqui viu. Eu ficava o tempo inteiro chamando ele e ele olhava para mim e fazia que ele ia ficar ali. E ele estava aqui na frente. E eu chamando e ele não estava nem aí para mim. Ele tirava a máscara para gritar glória a Deus, para gritar amém. Então o que eu posso dizer para vocês é: sejam sempre gratos a Deus por tudo que Ele faz. Às vezes as coisas acontecem e você não entende. Quando eu perdi meu pai, eu não entendi. Eu cheguei a olhar para Deus e falar: eu não tenho mais pai. Eu não preciso mais estar na igreja. Porque eu não tinha a sabedoria para entender que Deus era o meu pai acima de tudo. E eu falei para Deus assim: Deus, eu não sei porque o Senhor levou meu pai, mas eis-me aqui. Às vezes eu estou na igreja e eu não quero fazer nada. E vem alguém e me chama: Sueli, você ajuda para fazer isso? Aí eu sempre lembro: Deus, eis-me aqui. É difícil, gente, estar na igreja com criança. Você fica o tempo inteiro olhando. As pessoas aqui até me ajudam já. A tia Lívia fica sempre atrás do Pietro, porque é muito difícil. Mas eu creio que através da nossa vida, ele tem reconhecido Deus na vida dele. Ele tem reconhecido que não somos só nós. Ele tem Deus sobre a vida dele. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que acima de tudo, nunca esqueça que além da terra, nós temos Deus. Deus, ele é acima de tudo. Mesmo que o nosso pai falte, a nossa mãe falte, nós temos Deus. Eu estava falando isso para minha prima, que ela perdeu a mãe dela, acho que na quinta-feira. E ela virou para mim e falou: agora eu sou órfã, eu não tenho pai e eu não tenho mãe. E eu virei para ela e falei: não, você tem Deus. Porque às vezes nós perdemos nossa identidade quando a gente perde uma pessoa querida, um pai, uma mãe, uma avó. Mas Deus, ele está sempre acima de tudo. Ele nos dá o nosso pai e a nossa mãe para a gente ter uma referência. Para a gente falar: não, a minha mãe foi isso, meu pai foi isso, mas Deus quer que eu seja isso. Então que nós venhamos mesmo nos apegar a Deus. Que quando vocês se sentirem sozinhos, vocês não estão sozinhos. Deus, ele tem secado cada lágrima nossa. Então que Deus possa preencher todo o vazio da vida de vocês. Que não só porque você não tem um namorado ou você não é casado, você não é completo. Porque até você, Bruno, quando não acha uma pessoa certa, é porque não é o momento. Então enquanto você não tem a sua noiva, você tem Deus. Você não pode abraçar, beijar próximo, mas você pode abraçar e sentir a presença de Deus. Então que nós venhamos mesmo estar ligado com Ele, dependente da situação, dependente do que a gente está vivendo. Às vezes olhando para a gente assim, vocês podem pensar: ah, é mó fácil. Não é fácil, é muito difícil. A gente tem que deixar umas coisas aqui, lutar por outras aqui, menino. Mas não é fácil conviver com essa pessoa. Mas Deus transforma, gente. Deus, às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero pegar ele. Aí Deus fala: não, ama ele. Entendeu? Aí a gente faz o quê? A gente ama ele. Então eu quero que vocês fiquem com isso. Que o amor de Deus sobre nós é tudo. Pode faltar tudo, mas se faltar a Deus é porque tem algo errado. Nunca pode faltar Deus na nossa vida. Deus é sempre prioridade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? A próxima vez ela vai pregar, hein? Tá bom? A próxima já marca aí, tá bom? Mas presta atenção aqui, gente. Eu chamei tanto a Suelen e o Gilson porque eu queria propor algo para vocês nessa noite. E agora eu vou precisar de vocês para introduzir essa mensagem. Imagina que se eu colocasse o Júnior aqui na frente,
e um de vocês estivesse com ele aqui, ô Walter. E aí a gente fizesse aquele de frente com o Júnior, sabe? De frente com o Gabi, assim, de frente com o Júnior. E o intuito dessa entrevista é único. Não é descobrir sobre o Pietro, não é descobrir sobre as coisas da vida dele. Mas o intuito dessa entrevista, ô Pamela, é descobrir se o Júnior, ele ama a Suelen. E aí eu quero pedir a ajuda de vocês, que vocês me façam perguntas para descobrir se realmente o Júnior ama a Suelen. E não vale fazer aquela pergunta assim, ele ama a Suelen? Então, eu vou anotar aqui. Peraí. E aqui eu quero algumas perguntas. E aí, sem briga, tá bom? Um de cada vez. Vocês me façam perguntas se você tivesse com o Júnior aqui, para descobrir se realmente ele ama a Suelen. Qual pergunta você faria? Vamos lá. Alguém? Pode falar, uma pergunta. Finge que você não é casado com ele agora. Alguém? Vamos lá, eu preciso. Uma pergunta que você faria pro Júnior, para descobrir se realmente ele ama a Suelen. Uau! Boa pergunta. Vou anotar aqui. Qual a cor preferida dela? Oi? Qual é a data preferida dela? Vamos aqui. Essa ela já sabe, né? Ferida dela. Né? Olha, essa é perigoso. A senha do celular, vê se pode. Como é que é? Se tira a senha do celular. Marca aqui, ó. Vamos lá, mais perguntas, vai. Uma pergunta boa. Boa, Rafa. Fala uma aí. Olha. Qual é as qualidades? Olha aí, Pan. Ô, Suelen. Quais são as qualidades, né? Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá, eu preciso de ajuda. Vamos lá, Mi. Oi? Qual é o medo dela? Boa pergunta. Ó. Que música? Pode falar. Que deixa ela mais feliz aí hoje, né? Tá perdido hoje, hein, cara? Meu Deus. O que deixa ela mais feliz? Vamos lá, eu preciso de mais perguntas. Vamos lá, pergunta boa. Boa, você tem uma boa aí? Uau! Seria capaz de morrer por ela? Eu vou colocar uma aqui, posso? Se você teria de coragem de emprestar o seu cartão de crédito para ela. Cartão de crédito é perigoso, né? Vamos lá, tem mais aí? Vai. Preciso da ajuda de vocês, vamos lá. Uma pergunta aí, vai lá. Ju. Kel, vamos lá. Tainá. Jaque. Uau, ó, o palhozinho. Carro.
Vamos lá, deixa eu ver aqui se já completou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau, linguagem do amor dela. Sabe qual que é a linguagem do amor dela? Atos de serviço? Não, né? Você precisa de um servo do lado? O que é a linguagem? Qual é a linguagem do amor dela? Uau, o que é que o Júnior faz para ela nos piores dias, certo? O que é que você faz? Ela sorri? Tá. O que você faz, Júnior, para fazer ela sorrir nos piores dias? Pior dia. Tem mais um aí, para terminar? Vamos lá, não. Aqui, ó. Qual é o seu maior sonho? Você sabe qual que é o maior sonho dela? Ó. Beleza. Isso aqui que depois a gente resolve no final. Bem, beleza? Agora eu vou tentar introduzir para vocês aqui, explicar um pouquinho sobre essa carta em Apocalipse, na verdade de Jesus para a igreja de Éfeso. Quem escreveu Apocalipse foi João, o apóstolo João. E João, ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Na verdade tentaram de várias formas matar ele, mas ele não morria. A história conta que tentaram jogar ele até num caldeirão de óleo fervendo, mas ele não morria. E os caras tentavam matar João, Gilson, e ele não morria. Até que chegou um dia, Rafa, que o pessoal resolveu expulsar ele da cidade. E aí mandaram ele para a ilha de Patmos. E lá, essa galera, cara que mandou ele para a ilha de Patmos, ficava injuriada porque João, ele pregava a palavra de Deus, Walter. João, ele testemunhava de Jesus. João era um daqueles caras que andou com Jesus, dos apóstolos, que andou com Jesus. Então é um cara que conhecia Jesus, intimidade, ele andava com Jesus, Felipe. Então ele conhecia Jesus. Então ele andava pela cidade, Júnior, falando da palavra de Deus, testemunhando sobre Jesus, porque ele conhecia quem ele estava testemunhando, Gilson. E aí os caras resolveram expulsar ele e mandar ele para a ilha de Patmos, e resolveram fechar todas as portas. Mas aconteceu algo, quando eles conseguiram fechar todas as portas para que João não saísse, Walter, Deus abre uma porta no céu e fala para ele: sobe aqui, João. Cara, eu quero falar uma coisa para você. Deus é aquele que fecha, que abre portas, é aquele que quando todo mundo fechar a porta aqui embaixo, Ele pode abrir uma porta no céu para você. Você crê? Então, quando essa porta foi aberta no céu, aí Jesus começa a falar com João lá. E ele fala assim que ele tem um recado para as igrejas. Ele tem um recado para as igrejas sul. E aí Jesus fala para João: começa a anotar aí, João, os recados que eu tenho para a igreja. Aí João, ele escreve 7 cartas. E essas 7 cartas foi uma para cada igreja. Uma para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É meio difícil de falar, né? E como eu disse, uma dessas cartas é para a igreja de Éfeso. Amém? Todo mundo aqui? Cara, essa igreja de Éfeso era uma mega igreja, o Rafa. Era uma mega church. Imagina uma igreja, cara, enorme, o Walter. E provavelmente, Walter, se você fosse daquela cidade, você era o baterista dessa igreja. Porque você queria tocar nessa igreja, cara. Eu queria ministrar nessa igreja. O Júnior queria cuidar do som. Se a gente fosse dessa cidade, nós queríamos ser essa igreja, porque aquela igreja era uma mega igreja, uma mega church, né, no dia de hoje. E aí eu quero falar por que essa igreja era uma mega igreja. Primeiro ponto, Júnior. João, esse que nós estamos comentando, ele foi um dos pastores dessa igreja. Cara, imagina você na coinonia e João sendo pastor dessa igreja, Ju. Na Brasil para Cristo, João sendo pastor dessa igreja.
Imagina se ser pastoreado por aquele que andou com Jesus, que conhecia das intimidades de Jesus, sabia tudo sobre Jesus, estava ali em cima do altar pregando para você. O segundo ponto é que um dos membros dessa igreja, sabe quem era? Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia conta que João ele ficou responsável por Maria, e provavelmente quando João ele começa a ser pastor dessa igreja, Maria estava junto com ele. Então Maria era uma das membros dessa igreja. Agora imagina eu aqui na frente pregando e Maria sentada aí falando: Jesus nunca falou uma coisa dessa, o que você está falando aí? Cara, Maria sentada ali, eu imagino que o cara ia ficar meio que cabreiro, o que eu estou falando aqui? Outro ponto, Rafa, que Timóteo também ele pastoreou essa igreja por um tempo. E uma das coisas também, Paulo foi um dos fundadores dessa igreja. Então a igreja de Éfeso era uma mega igreja, cara, pastoreada por pessoas assim extraordinárias, membros, Maria sendo membro daquela igreja, João que andou com ele, Paulo que andou com Jesus. Bem, tá entendendo aqui? Então imagina como era essa igreja. E quando Jesus ele pede para João escrever essa carta, naquele tempo ninguém tinha total acesso à palavra de Deus, tinha acesso a essas cartas. Então João ele resolve falar dessa carta para a igreja. E aí ninguém tinha xerox dessas cartas. Então uma pessoa ia lá na frente, o pastor daquele lugar, e falava dessa carta. E a carta ela começa assim, como nós lemos aqui em Apocalipse 2: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança. Agora imagina a cara das pessoas. Imagina só, Rafa, Jesus lá no céu falando com João: cara, eu sei de tudo que você faz, Gil. Eu sei do seu trabalho intenso, da sua perseverança aqui na igreja. Cara, todo mundo já começou: glória a Deus, aleluia. Cara, Jesus lá no céu está vendo a minha boa vontade, o meu trabalho, Rafa, o quanto eu me dedico, o quanto eu sou perseverante. O cara já começou: glória a Deus, aleluia, saindo um manto. E aí essa carta ela começa bem, falando de Jesus, falando para a igreja que conhece a perseverança. E a perseverança é a constância daquele povo. E talvez essa carta seria para nós aqui, Walter. Cara, uma igreja, vamos dizer assim, que não está tão cheia, mas nós estamos perseverantes. Nós estamos constantes. Todo mês nós estamos aqui fazendo culto, acreditando que um dia, cara, nós iremos alcançar vidas. E só de vocês estar aqui, nós sabemos que a vida de vocês estão sendo alcançadas. Isso já é algo maravilhoso. E eu posso ver também a perseverança dos nossos pastores dessa igreja. Nessa época de Covid, as igrejas, quantos pastores foram perseverantes, constantes em não deixar ninguém em casa sem ouvir uma palavra, sem, cara, escutar uma canção. E outra coisa que Jesus começa falando na palavra é sobre o sofrimento daquele povo lá em Éfeso. O povo ele era perseguido naquele lugar. O governo daquele lugar perseguia aquele povo cristão. Então eles sofriam, Sueli. Eles sofriam por perseguição. E Jesus lá de cima olhando e falando para João escrever na carta: eu vejo o seu trabalho árduo, eu vejo a sua perseverança, eu vejo a constância que vocês têm, eu vejo o quanto vocês sofrem. Agora imagina esse povo sofrendo, Fabinho. Esse povo, cara, sendo perseguido, povo sendo mortos, e continuando a ser constante, Rafa. Era chegando do trabalho, qualquer horário, eles estavam naquele lugar servindo. Era sábado que podia ir para o shopping, mas eles estavam no culto de jovens. O povo era perseverante, e aí começa aquela carta bem, sabe, falando bem. Outra coisa, aquele povo tinha uma teologia alinhada. Cara, o povo tinha uma teologia alinhada. Aqui fala que eles eram capazes de identificar falsos profetas. Não era qualquer um que pegava no microfone e falava. E se uma pessoa pegava no microfone, Gil, se falava alguma bobeira, eles eram capazes de levantar e apontar o dedo na cara e falar assim: você é mentiroso. Eles sabiam do que estavam falando. Eles não eram levados por qualquer doutrina. É a mesma coisa das maratonas bíblicas que nós temos. Aquele povo, cara, era postado no WhatsApp, no status, o pastor postava lá e a galera já na segunda-feira estava lendo a Bíblia. O povo era alinhado na palavra, não era, cara,
Nenhum vento de doutrina levava aquela galera. Eles sabiam o que estava fazendo. Então eles sabiam identificar falsos profetas. Então Jesus, mais uma vez, lá do céu, fala para João: João, escreve aí. Eu vejo o quanto vocês têm trabalhado. Eu vejo a perseverança de vocês. Eu vejo o sofrimento de vocês. Eu vejo que vocês sabem sobre a palavra. Eu sei que vocês têm uma teologia alinhada. Mas sempre no meio de uma frase existe uma coisa: tenho contra vocês uma queixa. Era como se Jesus, ele dissesse: tá tudo bem aqui, ó. Vocês são uma mega igreja, mas, ponto, tenho, porém, contra vocês uma queixa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês são maravilhosos em tudo que vocês fazem. Tem culto quinta-feira, tem sábado, tem domingo, é culto de jovens. Vocês estão aqui, o Gil tá no som, o Renan tá ali no YouTube, cara, galera do louvor, pastor, vocês, cara, são ótimos. Mas tem uma coisa que vocês estão errando: vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe o que Jesus, ele estava dizendo naquele momento? Eu não estou atrás de empregada doméstica. Eu quero uma noiva para mim. Renan, eu não quero apenas uma pessoa para ficar ali no computador, cara. Eu estou atrás de uma noiva para mim. Eu não quero apenas alguém para ficar tocando um teclado, mas eu quero uma noiva que me entende, que eu estou atrás de um primeiro amor, de uma pessoa que me ama intensamente, Júnior. Jesus está falando assim, Rafa: eu não sou atrás de fã-clubes que sabem tudo sobre mim, mas estou atrás de uma esposa que me ama intensamente. Alguém está entendendo aqui? Galera, não é sobre o que vocês fazem ou sabem, mas é o que vocês sentem por mim. E eu te pergunto, Rafa, quem é o amor da tua vida? Será que realmente nós precisamos voltar ao primeiro amor nessa noite? Walter, quem está sendo o primeiro amor da sua vida? Será que nós estamos sendo realmente empregadas domésticas nesse lugar e não noivas do Senhor? E falar sobre o primeiro amor, pastor, a gente sempre olha de voltar ao primeiro amor como uma forma temporal, em tempo. Mas pensando bem, ô Felipe, Fabinho, pastor, eu não quero voltar em forma temporal lá atrás para o meu primeiro amor, porque o meu primeiro amor hoje é muito mais maduro. Eu já vivi tantas coisas com o Senhor, eu já conheci tantas coisas com o Senhor, que eu não quero voltar lá atrás para voltar a viver aquele primeiro amor. Hoje o meu amor, ele está mais amadurecido. Gil, você já viveu tantas coisas com o Senhor, você quer voltar lá atrás? O seu amor hoje é mais intenso pelo Senhor do que daquela primeira vez. Então voltar ao primeiro amor, esse primeiro, ele tem dois usos: um uso temporal e um uso posicional. Eu não quero voltar ao primeiro amor lá no tempo, eu quero voltar no primeiro amor de colocar ele na primeira posição da minha vida. Tem dois usos: temporal e posicional, Gil. Eu não quero voltar lá no tempo, eu quero realmente colocar o meu Senhor em primeiro lugar na minha lista de prioridades. Será que o Senhor, ele está nas suas listas de prioridades? Ele é o primeiro? Jesus, ele não está falando de uma linha de tempo, ele está falando realmente de prioridade. E aí eu comecei a ler lá em casa a mensagem do jovem rico. Você lembra? Cara, onde um garoto chega para o Senhor e fala assim: o que eu faço para me dar a vida eterna? E aí, Ju, ele fala assim: cara, obedece os seus pais, não mate, não roube. E aí ele fala assim: cara, eu já faço tudo isso já, família, eu já faço tudo isso. Eu não mato, eu não roubo, eu obedeço os meus pais. Vocês obedecem os pais? Obedeço os pais. Tem uns que brigam aqui com os pais, né? Eu obedeço os pais, Júnior. Eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada de errado. O que mais eu devo fazer, Senhor?
Aí Jesus fala para ele assim, ó, vai e vende tudo que você tem. Se você quer ser realmente um cara de sucesso, vai e vende tudo que você tem. Aí o jovem rico vira as costas e fala assim, não dá. Cara, a gente ouve aqui quase todos os domingos que nós realmente não devemos matar, que nós não devemos roubar, que nós devemos obedecer aos nossos pais. Mas quando se trata de deixar algo que está sendo importante na minha vida para seguir a Ele, aí nós viramos as costas. Será que realmente o Senhor está na lista de prioridade da nossa vida? E eu te pergunto, você ama o Senhor? Sabe, Jesus, Ele te ama tanto, Suelen. Ele te ama tanto, Felipe, que, cara, Ele quer o primeiro lugar. Porque quando Ele vê que o namoro está tomando conta do primeiro lugar, quando Ele vê que o trabalho está tomando o primeiro lugar, quando Ele vê que a faculdade está tomando o primeiro lugar, cara, o Senhor se preocupa. E é por isso que Ele te ama, porque Ele não quer que essas coisas... Começa a colocar o seu filho em primeiro lugar, você vai ver o que seu filho vai se tornar. Começa a colocar a namorada em primeiro lugar, que você vai ver o que tipo de demônio essa namorada vai virar na sua vida. Cara, Jesus está procurando prioridade, que Ele quer ser o primeiro na sua vida, Fabinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você fosse casar, e quando você entrasse por aquela porta ali, vestida de noiva, de noivo, você e o teu noivo, aí você chegasse até diante do pastor desta casa, para casar. Só que esse pastor, ô Júnior, é um profeta. E se chegam para ele e falam assim, ó, pastor, a gente quer se casar. E ele fala assim, eu tive uma visão. Antes de vocês casarem aqui, eu quero falar que eu tive uma visão de Deus. Tive uma visão hoje, Walter, que essa pessoa que está, no caso, do meu lado, ela vai te trair quando fizerem 2 anos de casados. Tive uma visão que depois de 3 anos, essa pessoa ela vai te trair assim, novamente. Daqui 4 anos, essa pessoa vai te trair com a sua amiga. Daqui 5 anos, ela vai te trair de novo. 6 mais uma vez. 7, e a pessoa, 9 anos, ela vai te trair. Uma pergunta eu faço para vocês: vocês se casariam? Não. Eu não me casaria. Mas agora imagina comigo Jesus entrando por aquela porta e você do lado dele. E diante que ele vem desse corredor, vai passando reflexo de todas as vezes que você ia traindo ele. Vem você e Jesus e vai passando reflexo, Walter, de toda vez que você abandonaria o Senhor. Toda vez que você disse não para ele. Todas as vezes que você não foi capaz de renunciar o seu eu, de morrer para si mesmo. E quando ele chega aqui na frente, ele fala assim: eu quero casar com a minha noiva. Eu sei todas as vezes que ela vai me trair. Mas mesmo assim, eu quero casar com a minha noiva. Eu quero casar com a minha noiva. Não importa o que você faça, o Senhor escolheu. Mesmo Ele sabendo todas as vezes que você ia trair, Ele te escolheu. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Existem umas perguntinhas aqui que a gente anotou. Com os olhos fechados, imagine que nesse lugar só tivesse você e Jesus. Ele faria assim: Walter, você sabe qual é a minha cor preferida? Walter, você sabe qual é a data mais preferida, qual é a data mais importante do nosso encontro? Imagina se ele dissesse: Rafa, o que me deixa mais feliz? Se ele dissesse assim: Felipe, você seria capaz de morrer por mim, de entregar a sua vida por mim, por amor a mim?
qual que é o meu maior sonho para você? Você teria coragem de usar o seu cartão de crédito para abençoar a minha obra neste lugar? O Senhor está te convidando nessa noite a voltar ao primeiro amor. Há muito tempo eu me preocupei, por que a galera não participa tanto dessa igreja? Mas primeiramente o Senhor falou comigo, primeiramente algumas pessoas têm que entender e voltar ao primeiro amor. Sabe que quando eu estou em primeiro lugar, esse povo começa a me amar em primeiro lugar, constantemente ele começa a amar ao próximo, e começa a amar a obra do Senhor. Será que você nessa noite precisa voltar ao primeiro amor? Será que você ama o Senhor realmente? Eu queria orar com você. Se você se identificou com essa palavra, eu queria orar com você. Sabe, o Senhor, o perigo de tudo isso, Michele, o perigo de tudo isso é nós vivermos acostumados em fazer, estar em cima do altar, ministrando, estar em cima do som, cuidando das crianças. E muitas das vezes nós estamos talvez como a igreja de Éfeso, trabalhando, e nos esquecemos que nós abandonamos o primeiro amor. Então se coloque de pé. Seus olhos fechados. Se você se identificou com essa palavra, coloca a mão no seu coração. Se realmente você precisa voltar a não um primeiro amor de tempo, mas de colocar o Senhor na sua lista de prioridades, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui nós estamos, Pai. Sabe, nessa noite nós queremos renunciar ao nosso eu, Pai. Nessa noite a Tua Palavra diz para nós lembrarmos aonde nós caímos e nos arrependermos, Senhor Pai, e voltarmos, Senhor Pai, novamente a viver uma vida com o Senhor. Nessa noite, Senhor Pai, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos nos arrepender, Senhor Pai. Nos leve, Senhor Pai, nos traz a memória onde nós paramos, nos traz a memória, Senhor Pai, onde nós caímos. Neste momento eu apresento os Teus filhos, Senhor Pai, e como eles, Senhor Pai, essa carta também serve para mim. Muitas vezes nós nos acostumamos, Senhor Pai, em fazer, e quando nós vemos, Senhor Pai, é muito mais fácil viver trabalhando do Senhor do que viver uma vida de intimidade com Deus. É muito mais satisfatório, parece, trabalhar do que viver uma intimidade com o Senhor no nosso quarto. Então nessa noite, Senhor Pai, eu profetizo sobre corações, que a chama possa arder novamente no altar, que a chama do primeiro amor, Senhor Pai, possa arder novamente no coração, Senhor Pai, que a chama do coração novamente, Senhor Pai, possa arder. E você que está aí com o coração, com a mão no coração, abra a sua boca. Se você entendeu essa palavra, começa a se falar: Pai, me perdoa porque eu abandonei realmente o primeiro amor, me perdoa porque na lista de prioridades, Senhor Pai, o Senhor está em último, porque na minha lista de prioridades, Senhor Pai, o Senhor não é o primeiro, o Senhor não faz parte do meu dia a dia. Eu quero te convidar a fazer essa oração.